hoje, na sociedade brasileira, existem algumas reflexões que são bem interessantes para vocês. Por exemplo, nós podemos, no campo da produção científica, falarmos tudo aquilo que nós julgamos correto? Não. Por que não podemos fazer isso? Porque na sociologia, por exemplo, existe uma comunidade científica. Essa comunidade científica possui um conjunto de paradigmas que são normas que determinam se um tipo de conhecimento é científico ou não. Então, o que acontece? Quando eu, Elaina, venho para a sala de aula tratar de determinados temas, como, por exemplo, redução da maioridade penal, reforma do sistema carcerário, democracia deliberativa, eu não posso produzir um discurso em desconexão com os paradigmas vigentes na área profissional em que eu atuo. Então, o que significa isso? Vamos lá. Hoje, tá, existe uma discussão que se chama representatividade. Então, o que seria a representatividade? A ideia de uma representação nos cargos estabelecidos pela sociedade que não estão disponíveis para a totalidade da vida social. Traduzindo, vamos lá, quando você olha para o poder judiciário, quantas mulheres existem naqueles cargos? Poucas. Aí você dirá para mim, mas é porque elas não se esforçam bastante. Aí eu tenho que utilizar argumentos de natureza científica, argumentos que são reconhecidos como científicos no campo teórico da sociologia, para explicar para você por qual motivo temos poucas mulheres no comando das Forças Armadas, poucas mulheres no Poder Judiciário, poucas mulheres em algumas áreas de atuação profissional. Então, quando eu lanço mão de uma ferramenta teórica, por exemplo, de um autor, para tratar disso, de relações de identidade de gênero, que não se constituem ideologia de gênero, porque a expressão ideologia de gênero ela foi criada no encontro episcopal, portanto religioso. E a sociologia trata da igualdade de gênero, queridos, aqui. A sociologia trata da questão da identidade de gênero para trabalhar com a proposta de igualdade de gênero. Professora, mas por que não é ideologia de gênero? Repito, a expressão ideologia de gênero foi criada no encontro episcopal, numa discussão religiosa. E a sociologia não trabalha no campo da religião para abordar esse tema. Por esse motivo que nós, sociólogos, abordamos a partir da expressão identidade de gênero, conjunto de atributos que definem o gênero de uma pessoa. Então, quando eu penso igualdade de gênero, identidade de gênero, eu tenho alguns autores no campo da produção sociológica que falam sobre isso. Mas qual é o autor do século XX mais trabalhado no campo da sociologia? É nada mais, nada menos do que o ilustre Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu vai falar pra gente, aqui jovem, sobre o modo como as crianças são educadas desde a mais tenra infância, desde pequenininhas, para desempenharem determinados papéis sociais. Então você, quando é criança, você recebe que tipo de brinquedo? Você recebe que tipo de estímulo para desempenhar qualquer papel no futuro na sua atuação profissional? É só você entrar numa loja de brinquedos. Você vai ver que os corpos dos meninos e das meninas, eles são controlados a partir de uma lógica de produção de roupas que vão definir os papéis sociais. Aí Pierre Bourdieu vai desenvolver alguns conceitos para abordar
essas questões que são muito legais, porque ele nos faz refletir sobre como podemos mudar a sociedade, tornando as relações humanas orientadas pela lógica da tolerância. O respeito que se discute no campo da sociologia é o respeito, tá, em relação com o objetivo de melhorar o convívio social. Por exemplo, jovem, pensa comigo, você quando nasce, você é introduzido no processo de socialização. Ele chama esse processo de hábitos. E o hábito se divide em hábitos primário e secundário. Por exemplo, o hábitos primário começa na família. Então é na sua família, no seio familiar, que você começa a aprender o que é justo, injusto, certo, errado, bonito, feio. Agora, isso se desdobra, se desenvolve a partir do momento em que você vai para a escola, que você vai para um clube, que você começa a construir, a participar de outros grupos de socialização, quando você constrói novas relações sociais, quando você começa a ter relações com outras pessoas, constrói seus amigos, os seus grupos de amigos. Então o que vai acontecer? Nesse processo, o melhor exemplo de hábitos primário é a família e de secundário é a escola. Quer ver um lugar interessante para vocês pensarem? A academia. Na academia você tem um contato com os padrões de beleza instituídos pela sociedade. Não é não? Quando você pisa na academia, no meu caso eu penso, tudo perdido na minha vida. Então o que acontece? Né? Eu só tenho esposa para comer, né? Muita Nutella. Então, viva morando com Nutella. Então, amores, se vocês analisarem com carinho, vocês vão ver que a academia nada mais é do que um ambiente que reafirma os padrões de beleza socialmente construídos, que o Pierre Bourdieu chama de hábitos. Agora, outra coisa, ele desenvolve um conceito muitíssimo interessante, o conceito de violência simbólica. Ele diz no livro Dominação Masculina que a violência simbólica, ela se manifesta sobre homens e mulheres, determinando os papéis sociais. E a nossa sociedade determina o papel social de acordo com a natureza física, biológica. Então, se você tem o sexo masculino, a sociedade estabelece um conjunto de comportamentos para quem possui essa natureza física, biológica. E o mesmo acontece com a mulher, onde a mulher é colocada como responsável pelo lar, pelo ambiente doméstico, e o homem é responsável pelo sustento da família. Inclusive, Bourdieu fala que essa pressão existe sobre homens e mulheres, porque se você não quiser trabalhar daqui a 20 anos, você ganha um rótulo de preguiçoso, inútil. Se você não quiser trabalhar, olha que mãe responsável pelo lar. Pasme, se nós não questionamos esses papéis sociais, as relações não mudam. Daí a importância da reflexão crítica. Agora, quer ver outra coisa do Bourdieu também que eu acho bem interessante? Que é o capital social. O capital social nada mais é do que o conjunto de relações que você estabelece, relações interpessoais, que vão te beneficiar, jovem. Dependendo de quem você conhece, mesmo você sendo ultra mega incompetente, limitado, você consegue um bom emprego, uma boa posição na sociedade. Tu vira até deputado, vereador, olha, vira. Dependendo de quem você conhece, dependendo da sua rede de relacionamentos interpessoais, você consegue benefícios, mesmo sendo completamente incompetente no plano técnico para o exercício daquela profissão. Esse tipo de reflexão a gente também não faz. Né? E o Bourdieu, ele vai falar o seguinte, olha, nós temos que repensar, que refletir sobre a relação entre sexo e gênero. Porque o gênero é o papel social,
O gênero é a atuação sua na vida e sociedade, é como você lida com as pessoas, tá? E o sexo corresponde à natureza física e biológica. Então isso aqui, ele vai falar que essa relação aqui, ela deve ser refletida para que nós consigamos construir melhores relações interpessoais. Né? Ainda mais numa sociedade orientada pela lógica do preconceito. Então, no campo da sociologia, eu preciso, quando eu tenho mulheres ocupando cargos de comando, significa que essas mulheres, elas são importantes no plano da representatividade, porque vocês, meninas, vão olhar para essas mulheres e vão perceber que aquela posição não é só dos homens, mas é também das mulheres. Eu acho muito bacana quando tem mulheres em cargos de comando, tá? Em atuação militar. Porque quando você olha para uma policial mulher, tá? Para uma mulher comandando vários homens, para vocês que são adolescentes, isso é muito importante, porque vocês vão entender que aquele lugar não é só dos homens, mas é de vocês também. Por isso que a representatividade é importante. O mesmo vale para o movimento social negro, LGBT. As posições sociais, elas não devem ser restritas a determinadas pessoas, mas elas devem estar disponíveis para toda a sociedade. Não devemos olhar para a minoria em representatividade, porque em representatividade as mulheres, elas são minoria no comando das Forças Armadas. Por exemplo. Então nós temos que entender que a representatividade é muito importante. Por isso que vocês têm que fazer essas provas aí, já que estamos numa turma militar, e vocês têm que olhar para aquelas vagas e entenderem por que tem tantas vagas para os homens. Não é não? Por quê? Um monte de vagas para os homens. Uma quantidade menor de vagas para as mulheres. Isso não atrapalha a construção de uma representatividade para as mulheres? Atrapalha. Então nós temos que promover um debate público, construirmos uma esfera pública atuante, se lembra do Habermas? Para que nós consigamos no futuro, tá, estabelecer a mesma condição de competição. E se for possível, obviamente que não é a minha área de atuação profissional, os mesmos testes físicos, testes coerentes com a função que a pessoa vai exercer. Se a mulher vai exercer a mesma função que o homem, qual é o problema de ter o mesmo teste físico? Se tem problema, que venha debate público. Vamos ver qual mecanismos podemos usar enquanto sociedade para promovermos a igualdade de gênero, considerando a diversidade que existe. Essa discussão é muito interessante. Porque a mulher é maioria. Maioria em quê? Quantidade e representatividade. Nós somos maioria. Isso é bem legal.